Olá pessoal, bem-vindos ao canal de Rock Tonight. Eu sou o Marcelo. Hoje vamos ver se é possível fazer uma produção de áudio e de vídeo apenas com o nosso telemóvel ou tablet. E de seguida fazer um vídeo multicam e postar no YouTube para toda a gente ver. Fiquem aí, até já! Então vamos à hora de verdade. Será que é possível fazer uma produção de áudio, um cover ou um original apenas com o vosso telefone ou tablet, equipamento que vocês já têm? Eu também não sei a resposta. Como sabem, a gente estamos habituados a fazer sempre no computador, onde utilizamos os programas, o Cubase Pro ou o Logic Pro para áudio e para vídeo. Agora veja o que é que costumamos utilizar. E que, pronto, estamos habituados a muito mais ferramentas e certamente vamos estar mais limitados num telefone ou num tablet, né? Certamente não vai ter nada a ver, mas vamos ver o que é possível, para ver se às vezes não inventamos desculpas para não fazermos as coisas porque não temos o equipamento necessário na altura. Quando queremos fazer uma produção de áudio no nosso tablet ou telefone, a primeira coisa que temos que fazer é ver qual a aplicação que vamos utilizar. E a partir daqui é que vai acontecer tudo. Por isso isto é um passo muito importante. A aplicação que eu decidi escolher foi o Cubase. Neste momento existem dois Cubases para o iOS. Existe o Cubase 2 e o Cubase 3. O Cubase 2 é mais barato, está aqui o preço. E o Cubase 3 é um bocadinho mais puxado. Mas ambos os programas são muito bons. O Cubase 3 tem uma vantagem que tanto dá para Android como dá para iOS. E foi por isso que eu decidi escolher o Cubase, porque queria também que a malta do Android pudesse ver o que é que podem fazer com o seu telefone ou tablet. Porque existem outras aplicações grátis para iOS, como o GarageBand ou o BandLab para Android. Mas ia estar restrito só ao Android ou iOS e não era isso que eu queria que acontecesse. Quero que toda a gente possa ter acesso às mesmas ferramentas. Então, o equipamento que eu vou utilizar para isto, eu tenho um iPhone, tenho um iPad. O equipamento que eu decidi usar é o iPad. Porquê? Não é porque é melhor, por acaso até é mais fraco, mas tem um ecrã maior e eu acho que vou me dar melhor com um ecrã maior, porque o meu iPhone é de 4.7 polegadas e isso certeza que vai ser mau. Pelo menos para mim, que eu vejo mal. Quem viu muito bem, se calhar vai ser melhor. Aqui abri o Cubase. Cá está. Aqui está uma amostra do Cubase. É isto. Bastante simples. Um mixer. Eu gostei muito do mixer aqui do Cubase. Acho que tem uma vantagem sobre o GarageBand, por exemplo. Os instrumentos virtuais no GarageBand até acho que são superiores aqui aos do Cubase. Mas em termos de mixer, acho que o Cubase ganha. E eu queria fazer uma boa mistura. Espero conseguir. Outra coisa que eu queria falar aqui, que eu gostei muito no Cubase, foi o mini sampler. Ele tem aqui um mini sampler em que a gente pode samplar, tirar uma amostra, por exemplo, de um som que a gente gosta. Posso ir ali à bateria e gravar o boom e a tarola, o prato de choque em separado, por exemplo, e depois posso ter acesso a esses sons aqui no mini sampler e tocar com eles, que é uma coisa muito boa. No GarageBand penso que não tem isso, mas até pode ter escondido e eu não ter descoberto, mas acho que isso é muito bom. O que eu já fiz foi preparar os samplers que eu gosto mais, tirei do computador e pus aqui no iPad para pôr no mini sampler. Já comecei aqui a utilizar o mini sampler porque eu não gosto dos sons de bateria acústica que vem aqui no Cubase. O GarageBand nesse aspecto é muito melhor, mas com o mini sampler eu posso ir buscar os samplers que eu gosto e pô-los aqui a funcionar. E foi isso que eu já fiz. Já preparei os samplers, o kick, tarola, toms que eu gosto, e já pus aqui no mini sampler e ficou espetacular. É uma grande vantagem, porque assim vocês podem trazer os vossos próprios sons, como podem gravar e utilizar aqui. Eu tenho ali uma bateria, podia ir gravar a bateria, cada peça em separado, e depois utilizar na minha música, como se estivesse a utilizar aquela bateria. Nunca é a mesma coisa que ter um baterista a tocar, mas pelo menos sei que vou ter um som mais real, mais acústico. Eu estou a falar de baterias, mas podem fazer isto com outros instrumentos, com uma voz, com um violino, com uma guitarra, o que vocês quiserem.
O mini sampler aqui é muito bom. Se alguém quiser saber mais sobre o mini sampler, se quiserem muito, eu posso fazer até um vídeo a explicar como trabalhar. Mas ficam a saber que é muito bom. Acho que é um bónus aqui no Cubase também. Além do mixer, é um mini sampler. Mais coisas que eu queria falar aqui acerca do... Agora descobri que tenho a barguilha aberta. Damn it. Outra coisa que eu queria falar aqui sobre o Cubase, que acho que é um aspecto também muito importante, é que ele tem acesso a plugins da Waves. Para quem não conhece a Waves, também vai ficar aqui o link na descrição, procurem, porque são fabricantes de plugins de alta qualidade, já há muitos anos. Por isso, tudo o que eles fazem, normalmente, é qualidade garantida. E isso é um bónus. Este Cubase 2 tem uma desvantagem em relação ao 3, porque o 3 já traz plugins para masterização e o Cubase 2 infelizmente não traz. Então, com acesso a esses plugins da Waves, claro que são pagos, podem ir à Apple Store e comprarem. Mas 3 plugins da Waves, eles têm um bundle, eu consegui comprar por 10€ porque estava em desconto. Mas aqui o plugin mais importante que eu aconselho a comprar para quem quiser o Cubase 2 é o L1. Vai-vos ajudar na masterização e a puxar mais o volume do vosso mix final. Quem optar por comprar o Cubase 3 não tem esse problema, porque já tem plugins próprios para masterização e acho que não vão precisar mais de nada. Tudo o que precisam está ali naquele programa. O plugin L1 custa à volta de 9€ na App Store. Eu não sei se estes plugins da Wave são possíveis de usar no Android. Por acaso não faço ideia, porque eu não disponho de nenhum equipamento Android que consiga ver isso. Mas podem pesquisar. Agora vamos ver o que é que vocês precisam para ligar então os vossos equipamentos ao vosso tablet ou telefone. Vão precisar de um adaptador. No meu caso, como tenho uma porta Lightning aqui, que é própria aqui dos equipamentos da Apple, preciso de um adaptador de Lightning para USB. Pronto, eu comprei este na Amazon, foi 15€, faz o trabalho, não tenho como queixar, é só ligar e depois ficamos com acesso aqui às portas tradicionais do USB para ligarmos a nossa interface, a nossa placa de som. Atenção, nem todas as placas de som dão para iOS, têm que ver isso quando vão comprar, têm que ver se dá para iOS ou se dá para Android, porque é importante, senão depois podem comprar a placa de som e quando vão ligar descobrem que não dá e é mau. Para o Android tem que comprar um adaptador USB-C para USB. Pronto, também encontram certamente na Amazon ou em qualquer lado. Como é óbvio, vão precisar de uma placa de som para ligarem ao vosso telefone ou tablet. Eu escolhi esta, que era a que tinha cá. Não fui comprar de propósito, como é óbvio. Esta aqui, uma Behringer, o MC404 HD. É muito boa, faz um bom trabalho. E uma coisa que tenho que ter em conta é que, pelo menos com o meu adaptador da Amazon, eu tenho que ter ela ligada ao adaptador de corrente, porque senão não funciona. Não sei se no adaptador mesmo da Apple se é preciso alimentação, se não. Não faço ideia. Esta placa de som permite a utilização de phantom power para alimentar microfones condensador. Eu decidi utilizar o microfone mais barato que tinha aqui no Home Studio para vermos se é possível utilizar equipamento de baixo custo e ter uma boa qualidade no final. Então o microfone que eu escolhi foi este aqui. É um de T-Bone EM700. Este microfone na Thomann custa 29€. Eu já utilizei noutras ocasiões e faz um bom trabalho. Vamos ver agora como é que se comporta. Vamos gravar acústicas e voz com ele. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. É um microfone de membrana pequena, mas pronto, acho que vai dar para o gasto. Vamos ver. Este microfone traz esta esponjazinha que vamos utilizar para cortar um bocadinho a sibilância. E pronto, é só este equipamento que vamos utilizar. Claro que além disso vão precisar de um tripé e de um cabo XLR. Este equipamento que eu vos mostrei aqui, tirando o tablet e o telefone, né, fica à volta de 160€. Acho que é um preço bastante acessível a qualquer pessoa para começar a produzir conteúdo para o YouTube ou para começar a produzir as vossas próprias músicas, ou quem sabe fazer um álbum ou um EP. Vamos ver se isso é possível. Eu também não sei, também nunca utilizei o tablet ou o telefone para fazer uma produção deste tipo. Vamos ver se é possível. Eu acho que sim, mas claro que vou encontrar muitas limitações de certeza pelo caminho, porque no computador temos montes de ferramentas e aqui de certeza que vamos estar mais compactos, mas acho que não vai ser mal de todo. Tendo em conta que no final dos anos 90 tinha um gravador de cassetes com um microfone da Philips e estava todo contente,
eu acho que com este tipo de equipamento vou conseguir fazer muito, mas muito mais. Por isso temos que agradecer aos tempos que vivemos, que acho que até só com o telefone no bolso podemos fazer muita coisa. E vamos testar isto aqui juntos para vermos o que é possível fazer. Se é possível fazer um trabalho como se faz, tipo com um computador e com outros tipos de programas. E pronto, esta foi a primeira parte onde falámos sobre o que precisamos para fazer uma produção áudio no nosso telefone ou tablet. Agora, para ver a segunda parte sobre o que precisamos para fazer uma produção de vídeo no nosso telefone ou tablet, carreguem aqui em cima para verem a Laura. Ela tem boas dicas para vocês. Para a semana vamos ter 2 vídeos, vamos ter uma espécie de making of, mostrar mais ou menos o processo das coisas, e vamos ter o resultado final com um cover. Por isso, não percam, subscrevam o canal, que é muito importante, para nos ajudarem a continuar a fazer vídeos como este e covers, e ativem as notificações também. Muito obrigado, malta. Tchau.